Olá, minha gente, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Elaine Gomes e vocês estão aqui no canal Que História é Essa com Elaine Gomes na seção História da Arte, outras aulas. Muito bem. Hoje vamos falar de Art Nouveau e Art Deco. Então, Art Nouveau, para quem não sabe, arte nova, e Art Deco, arte decorativa. Duas palavras francesas muito utilizadas aqui no Brasil no começo do século XX, onde o Brasil, principalmente São Paulo, respirava mais, né, este movimento, essas influências artísticas da Europa, principalmente de Paris, França. Então a gente vai encontrar em diversas linguagens artísticas. A gente vai encontrar na literatura, a gente vai encontrar na pintura, na escultura, em alto e baixo relevo. Mas do que se trata o Art Deco e o Art Nouveau? Então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês algumas referências. Então, da pronúncia francesa, nós já falamos. Arte nova, um estilo internacional de arquitetura e de artes decorativas. Lembrem-se que eu falei para vocês, arte decorativa, que é o que o Art Nouveau traz para nós, e Art Deco. Então, é especialmente no início da arte aplicada à indústria, que o Art Nouveau e o Art Deco vai ter aí o seu grande destaque, de 1890 até os anos de 1920. Vamos lembrar também que a arte nova vai trazer a incidência, quer dizer, a utilização de outros materiais. Então, a gente vem de Segunda Guerra, a gente vem de guerras, a gente vem de revoluções industriais, a gente vem de uma série de questões europeias que já estavam acontecendo, né? A gente também vai ter aí uma influência depois de 1920 dos Estados Unidos, muito grande também, ou seja, né? A gente começa a ter outros países dando essa influência aqui para o Brasil, repercutindo influências aqui no Brasil, mas até então a gente tem essa indústria reverberando na linha dos materiais. Então a gente vai encontrar muita utilização de ferro, depois a gente vai encontrar muito concreto, mas principalmente a gente vai se deparar com essa arte decorativa lindamente nos ferros, por exemplo, que vocês já vão ver. É uma arte, né, antes da Primeira Guerra Mundial, como eu falei, 1914, 1918. O estilo ele muda para um estilo mais geométrico, uma característica do movimento mais artístico, mais decorativo, que é o Art Deco, em 1910 e 1939. E claro que vai sofrendo todas as influências históricas e sociais, e claro, consequentemente, artísticas. A expressão Art Nouveau é a expressão francesa para arte nova, já falamos também, e é conhecida como Jugendstil, que é um termo alemão para a juventude, um estilo mais jovem, um estilo mais moderno, mais movimentado. Se você souber uma outra pronúncia, você também pode me dizer aí, não tem problema nenhum. Esse termo alemão que recebe então esse derivado e também faz jus a uma revista que leva o mesmo nome. O Art Nouveau é uma reação à arte acadêmica. Então, a gente tinha arte acadêmica do século XIX, que é arte acadêmica? A arte da academia, ou seja, é uma escola, né? Então não tem muita expressão do artista, o que o artista quer expressar, o estilo dele, o gestual dele. Academia é academia, né? Todo mundo vai fazendo, vai realizando a mesma técnica. Então, acadêmicos, existe uma técnica, uma maneira de fazer. Então, esse estilo ele vem contrapondo ao estilo acadêmico. É inspirado principalmente em formas e estruturas naturais, ou seja, da natureza, isso é importante dizer, não somente de flores e plantas, mas também de linhas curvas, traz muita organicidade, muito movimento, ó. Pois é, você que é aqui de São Paulo já está reconhecendo. Então lembra que eu falei para vocês, né, das estruturas em ferro, do Art Deco em ferro. Então arte nova seria esse material que chega e o Art Deco chega com a decoração. Então viaduto do Chá, viaduto de Santa Ifigênia, a gente tem a incidência desses movimentos. O Art Nouveau foi mais popular na Europa, como a gente já conversou. O período conheceu várias formas e várias tendências, como a Belle Époque, e Art Nouveau traz também outras tendências localizadas de cada lugar, de cada estado. Então, Belle Época
essa expressão francesa que significa bela época, que foi esse período cultural, cosmopolita, na história da Europa, que começa no século XIX e dura até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Então já tem aí um movimento, né, de mudança, um movimento de trazer outros estilos, de se colocar mais, de ter mais opinião. Então o estilo vinha nessa contraposição, isso é importante dizer. Foi considerado uma era de ouro da beleza, inovação e paz entre os países europeus. E nessas invenções tomavam vida mais fácil em todos os níveis sociais. E a cena cultural, então a gente tinha essa efervescência com os cabarés, com os cinemas, com o próprio teatro, né? E as várias formas de impressionismo e juntamente aí com o Art Nouveau. Então os movimentos eles também vão se fundindo, né? Aqui um outro exemplo, o Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, e nos corrimãos que a gente tem aqui, principalmente do primeiro e do mezanino e do primeiro andar, que são originais da época, podem ver aqui, não sei se aproximando um pouco mais, vocês vão reparar que daqui em diante para cima os corrimãos já vão mudando. E aqui a gente tem um verdadeiro exemplo de Art Nouveau e Art Deco, que é maravilhoso. Apesar de Art Nouveau ter sido substituído pelos estilos modernistas, então é um período que dura pouco tempo, melhor dizendo. A gente tem essa substituição dos modernistas, que provavelmente vocês já pesquisaram, já andaram entrando em contato. Então, essa transação entre o historicismo e o modernismo. Além disso, os monumentos Art Nouveau são atualmente reconhecidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, na sua lista de patrimônios mundiais como contribuições significativas para o patrimônio cultural. A gente tem muito monumento tombado em estilo Art Nouveau, Art Deco, principalmente o Art Deco, que a gente já vai encontrar por aqui, nessa transição mesmo. A gente tinha visto o viaduto do Chá e agora o viaduto de Santa Efigênia, aqui em São Paulo, com essa maravilhosa, olha só que lindo esse trabalho de decoração no próprio ferro, lindo. Que vocês também vão encontrar em outras construções, já estão lembrando, com certeza. Atualmente é considerado um estilo total, significando que ele inclui uma certa hierarquia de escalas de designer, de arquitetura, de utensílios, de arte decorativa, de joias, móveis, têxteis, em tecidos prata e outros elementos de iluminação e de artes visuais de uma maneira geral. De acordo com a filosofia do estilo, a arte deve ser um modo de vida. Então, para muitos europeus foi possível viver em casas inspiradas pelo Art Nouveau, com móveis, prataria, louça, joias e cigarreiras, lembra a época de cigarreiras? No Art Nouveau. E os artistas do Art Nouveau queriam combinar as belas artes e as artes aplicadas, até mesmo com objetos utilitários. Então, são dois movimentos ali que se casam, né? Se juntam muito bem, com propostas a uma vida mais jovem, né? Uma vida melhor, ambientalmente falando, né? Nos ambientes. Na arquitetura, existe o sueco Carlos Ekman, que projetou e construiu em 1902 a mansão residencial da família Álvares Penteado, alguém já passou por lá. Doado à Universidade de São Paulo, 1949, uma luxuosa construção, 2 pavimentos, com mais de 60 cômodos, e é hoje sede de cursos da pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da USP. E um dos últimos prédios remanescentes da arquitetura Art Nouveau em São Paulo, então vale a pena a gente conhecer. Olha só que maravilhoso. Então essas curvas, né, esse jeito mais floral, esse jeito mais orgânico, é Art Nouveau e Art Deco. Vocês podem falar assim, tem alguma herança do barroco, do rococó, do neoclássico, do renascimento? Sempre tem, né, minha gente? É um movimento que vem depois. É um período que vem depois, um estilo que vem depois, e claro que ele sofre mudanças, mas também tem as influências, né?
Bom, é um movimento artístico internacional, como já falamos, começa na Europa, 1910, que é o seu apogeu, entre 1920 e 30, que 1930, no século XX, quando ele começa a declinar, né? Então, entre 35 e 39. Afetou artes decorativas, arquitetura, design de interiores, a moda, a pintura, as artes gráficas e também o cinema, né? E também o cinema. O pico da popularidade na Europa foi os loucos anos 1920 e continuou fortemente nos Estados Unidos, como eu falei para vocês, através na década de 30 do século 20. Então, sempre tem as questões filosóficas e políticas, o Art Deco, contrário, né? Foi meramente decorativo. Na altura, este foi visto como estilo elegante, funcional e ultramoderno. Então, sempre vai ter escolas que vão defender que é um estilo meramente decorativo, então, para uma função social provocativa da arte, para poucos, né? Só para quem realmente tem essa intenção de decorar, de ter glamour, digamos assim, manter as aparências, mas outros vão dizer que não, que é um meio de vida, que é um meio natural, que é um meio de trazer as formas da natureza para a arquitetura, para a escultura. Representa a adaptação da sociedade em geral aos princípios do cubismo também, do exotismo, como eu falei para vocês, né, do que é exótico, do princípio da obra de arte, e aí trazido para o Art Nouveau, que é arte nova com os materiais. Então traz requintes de objetos, requintes de decoração, são feitos em base simples, tem o concreto, tem o concreto armado, tem a madeira, então tem vários outros armamentos, melhor, armamentos não, ornamentos de bronze, de mármore, de prata, de marfim, que é diferente do Art Deco, Art Nouveau, que tem mais simplicidade de estilo. Então sempre tem essas escolas que vão divergir, né, entre um que vai defender essa simplicidade, trazendo, puxando para a natureza, e outros que vão defender então todo este glamour, essa ostentação. Da forma geral, a arquitetura da Art Deco representa uma certa tendência de passagem entre a arquitetura produzida pelos estilos Art Nouveau, ecletismo e o modernismo. Então a gente vai observando, né, por exemplo, uma tentativa de racionalização dos volumes, então volumes, motivos, desenhos, alto e baixo relevo, né? É marcado pelo rigor geométrico, muitas vezes, é o que mais vai te chamar a atenção, e os volumes arquitetônicos, né? E a relação ao passado, ao Art Deco, tem muito essa relação, isso intenso de ornamentação, mas que é feita com materiais modernos e atendendo ao que estava sendo perpetuado ali na época. Então a gente tem aqui a prefeitura de Los Angeles, que lembra algum espaço aqui em São Paulo, alguma construção aqui em São Paulo? Lembra-se que eu falei para vocês, né? A gente tinha a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem aí Estados Unidos falando muito, né? Influenciando bastante. Aqui o prédio do Parlamento do Japão, que também lembra algumas imagens, né? Algumas construções. Olha, Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, Brasil. Ê! A maior escultura Art Deco do mundo, minha gente, construída entre 1922 e 1931. E aí, onde nós encontramos o Art Deco? Aqui está. Olha, tá vendo nas dobras? Aqui é o que remete o Art Nouveau, ou melhor, o Art Deco, essa decoração. Que é maravilhoso, né? Esse trabalho, vamos pensar que é uma escultura, né, minha gente? Lembram? Coluna Corinthian, com capitel Corinthian. Também seria aí o remanescente do Art Deco, assim como a coluna jônica também. Já a coluna dórica, onde que encontraríamos? Aqui, nesses detalhes, nessa ornamentação. A gente falou de muita ornamentação. E aqui, vocês já conhecem, já entraram, conhecem bem, Museu do Café, em Santos, olha só, Art Deco também. E esse outro elemento arquitetônico que a gente encontra também no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, que é a Claraboia. E olha só, arcos plenos, então eu sei que é uma construção eclética, com elementos arquitetônicos ecléticos, com predominância ao neoclássico, mas também com uma certa indicação ao Art Deco. Olha só, temos aqui a fachada, Igreja do Valongo, também em Santos. E por dentro nós temos incidências também de Art Deco e Art Nouveau,
principalmente Art Deco, que se mistura com o barroco e o rococó. Aí eu quero trabalhar com feito, minha gente. Então voltemos aqui e deixemos essa relação de monumentos e principalmente de construções em que podemos encontrar o Art Deco. Gravem bem essa imagem, né, como uma referência de Art Deco no mundo, que é o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro. Eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando por aí, a gente continua estudando esses elementos e linguagens artísticas por São Paulo e pelo Brasil. E suas influências, claro. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, aproveite agora e se inscreva. Até mais. Tchau, tchau.